Inicialmente, considerando a primeira camada na nossa aplicação web, como o cliente, que contém as tecnologias relacionadas ao browser, como JavaScript, CSS, HTML e HTTP, as regras de melhoria de performance do nosso website, elas vão ter como foco reduzir o número de requisições HTTP, reduzir o tempo das requisições HTTP e reduzir o tempo de carregamento geral da nossa aplicação web. As nossas aplicações web, elas normalmente contemplam como forma de comunicação principal da primeira camada com a segunda, a realização de requisições HTTP, sejam elas para carregar códigos HTML, imagens, JavaScript, folhas de estilo, entre outros recursos. E basicamente cada uma dessas requisições HTTP, ela exige um tempo para ser realizado. E esse tempo normalmente ele é delimitado por uma consulta no DNS, a conexão TCP, o tempo de requisição e resposta do protocolo HTTP, o tempo de resposta do servidor e o tempo que leva para o navegador web carregar as respostas e renderizá-las para os nossos usuários. Normalmente, essas regras de melhoria de performance associadas à primeira camada, elas têm como objetivo tentar otimizar a segunda parte, que envolve as requisições HTTP, tempo de resposta do servidor e a renderização no navegador web. Um outro aspecto que é importante nós entendermos para considerar essas diferentes regras de melhoria de performance é entender como funciona o sistema de cache dos nossos navegadores web. Normalmente, quando o navegador web ele carrega um arquivo como uma imagem, por exemplo, ele manda uma requisição do tipo GET para receber essa imagem. E aí essa imagem ela é recuperada no servidor e enviada como resposta do HTTP para o nosso navegador. Na resposta HTTP, normalmente são acompanhados dados em cabeçalhos da resposta, né? Como o expires e a data de última modificação desse arquivo. E o navegador web, além de armazenar a imagem em cache, ele armazena também esses dados. Esses dados eles são armazenados para tentar identificar se ele vai precisar abaixar essa imagem novamente quando ela for requisitada por alguma página ou alguma outra aplicação web. E o navegador faz isso utilizando uma requisição do tipo head, que não carrega o arquivo, não recarrega o arquivo de fato do servidor. No entanto, quando você faz uma requisição do tipo head, ele checa os cabeçalhos desse arquivo, né? Por exemplo, a data de última modificação, para identificar se esse arquivo de imagem ele precisa ser atualizado, se ele precisa baixar novamente esse arquivo ou se não, a última data de atualização ainda é correspondente à última versão do servidor, então eu não preciso baixar. Uso a minha versão de cache. Existem projetos que definem diferentes regras para melhoria de performance considerando essa forma de trabalhar de comunicação do cliente com o servidor. E a seguir eu apresento um conjunto de 8 regras extraídas de uma aplicação que é conhecida como MySlow, que ela avalia a performance de carregamento das páginas web, e somente considerando essa primeira camada. A primeira regra que é apresentada, ela tem como objetivo tentar diminuir o número e o tamanho das requisições HTTP. E para isso ela leva em consideração colocar o arquivo CSS no topo de um arquivo HTML, com o objetivo de carregar as folhas de estilo inicialmente, para você não mostrar um site quebrado para o seu usuário, colocar o código JavaScript no final do arquivo HTML, com o objetivo de tentar minimizar exceções associadas ao uso da API DOM dentro da sua aplicação web, reduzir o número de procuras em DNS, né, fazendo, por exemplo, com que os arquivos estáticos todos venham de um mesmo nome de domínio, para ele evitar ficar fazendo consultas para outros. Utilizar arquivos externos para JavaScript e CSS, porque dessa forma eles são mais facilmente cacheáveis pelo navegador. Minificar JavaScript e CSS, porque aí você diminui o tráfego, né, desses arquivos na rede. Utilizar image sprites, né, que aí você une várias ícones de imagens em uma única imagem.
utilizar um único arquivo JavaScript, né, juntar todos os seus múltiplos arquivos JavaScript em um único arquivo e utilizar um único arquivo CSS. Todas essas 3 regras com o objetivo de tentar reduzir o número de requisições HTTP que o seu site vai fazer para o servidor. Fazendo tudo isso, você vai ver que isso vai reduzir razoavelmente, né, o tempo de carregamento da sua aplicação web. E existem diferentes ferramentas que auxiliam os desenvolvedores a realizar esse tipo de alteração em suas aplicações web, que suportam o desenvolvimento dessas regras. A segunda regra do conjunto de regras que eu apresento para vocês, ela tem como objetivo reduzir o tamanho da árvore DOM. Quando nós trabalhamos com websites muito grandes, o que acontece é que a estrutura DOM da nossa página web ela fica muito grande. E existe um tempo associado à manipulação dessa estrutura DOM. Por exemplo, quando eu vou fazer uma consulta em uma árvore DOM com 15 elementos, obviamente é muito mais rápido do que se eu fizer uma consulta por um elemento DOM dentro de uma árvore com 15 mil elementos. E existem regras de como você faz para gerenciar as árvores DOM dentro da sua aplicação para tentar minimizar as consultas e para tentar minimizar as alterações que vocês fazem nas aplicações, nas árvores. Especificamente a partir do React foi introduzido o conceito de se utilizar um DOM virtual ao invés de utilizar o DOM principal. E o objetivo desse padrão de projeto era que o Virtual DOM ele identifica e ele minimiza o número de alterações que você vai fazer na estrutura DOM, que vão ser replicadas na estrutura DOM real. Tudo isso porque se você trabalhar com uma estrutura DOM virtual, vamos dizer assim, o processamento vai ser bem mais rápido do que trabalhar com a API DOM real, porque ela é renderizada, tem ciclos de repaint, né, que renderizam a estrutura DOM visualmente para o usuário, e tudo isso daí gasta processamento e tempo de carregamento da sua aplicação. A terceira regra, ela considera o uso do que eles chamam de uma Content Delivery Network, né, que é uma rede de entrega de conteúdo. E o que acontece é que existem servidores que são normalmente responsáveis, que eles, na verdade, eles podem ser utilizados para entregar arquivos estáticos, como CSS, JavaScript e imagens. E esses servidores eles são distribuídos ao redor do nosso globo, e inclusive estando disponíveis em diferentes continentes, para facilitar e para melhorar o acesso aos servidores. E dessa forma, quando, por exemplo, a nossa aplicação, vamos supor que ela vai carregar um determinado arquivo JavaScript, ela não precisa ir para o nosso servidor que eventualmente está localizado nos Estados Unidos, mas ele pode fazer uma consulta por um servidor localizado no Brasil, por exemplo. E aí, dessa forma, o tráfego de ir para um servidor do Brasil é bem menor do que o tempo, né, necessário para eu ir para um servidor dos Estados Unidos. Um exemplo de uma aplicação que fornece uma Content Delivery Network de forma gratuita é o Cloudflare, conforme apresentado no slide. Existem outras regras também, conforme são mencionadas no iSlow. No entanto, todas elas envolvem configurações no lado servidor. E entre elas estão relacionadas, né, a utilizar cabeçalhos de expires e cache control para suas aplicações, né, para identificar o tempo de expiração para determinar o cache, o tempo que um arquivo tem que ficar em cache, utilizar compressão do tipo gzip para as respostas HTTP, configurar e-tags, evitar respostas 404 e reduzir o tamanho dos cookies para você diminuir o tanto de informação que é trafegada em cada requisição HTTP. Existem diferentes projetos que auxiliam os desenvolvedores por meio da implementação de ferramentas que validam a implementação dessas regras nos websites. Especificamente, acho que a mais atual e utilizada hoje é uma ferramenta do Google que envolve um projeto chamado PageSpeed, que basicamente você insere a URL do seu website na aplicação do Google e ele fornece para você pontos da sua aplicação que não estão de acordo com essas regras, e entre outras regras, inclusive recomendadas no próprio site deles.